Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui, a P97, tá certo? Sobre os exercícios de lançamento vertical e queda livre, ok? Nesse caso aqui, são dois lançamentos verticais, tá certo? Dois corpos são lançados verticalmente para cima, do mesmo ponto, e com velocidades iniciais iguais, a 30 metros por segundo. O segundo corpo é lançado 3 segundos depois do primeiro, desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o instante e a posição do encontro. Letra B, as velocidades dos corpos no instante do encontro. Ok? É o seguinte, pessoal. Olha só. Trata-se de dois corpos, tá certo? Vou colocar aqui, olha, o primeiro corpo. Tá certo? O primeiro corpo aqui eu vou representar pelo número 1, tá? O primeiro corpo, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar aqui a equação do espaço, tá certo? Em função do tempo, do corpo 1, S de 1. Do corpo 1 é igual espaço inicial do corpo 1 mais a velocidade inicial do corpo 1, ok? Do corpo 1 vezes o tempo mais a aceleração que é a mesma, tá certo? E o tempo do corpo 1 ao quadrado dividido por 2, ok? Então veja bem, o S do corpo 1 vai ser igual a quanto? Ó, dois corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com velocidades iniciais iguais a... Vamos admitir o seguinte, então. Eles foram lançados desse ponto aqui, do mesmo ponto, foram lançados verticalmente para cima. Tá? Então a posição inicial aqui, pessoal, é 0. Ok? Do mesmo ponto aqui, a posição inicial é 0. Então, essa posição inicial aqui é igual a 0, mais eles foram lançados com as velocidades iguais a 30 metros por segundo. Então aqui eu tenho 30, que é a velocidade, vezes esse tempo do corpo 1, eu vou chamar simplesmente de t. Tá certo? Veja bem, eles foram lançados verticalmente para cima, então nós convencionamos que é o seguinte, a velocidade é maior do que zero e a gravidade é menor do que zero, tá certo? Sempre nessa condição de lançamento vertical, cuja trajetória é orientada para cima, a velocidade é maior do que zero e a aceleração da gravidade é menor do que zero, ou seja, é negativa. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que colocar aqui, ó, um sinal de menos bem aqui, ó. A gravidade é igual a quanto? É igual a 10, está aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. 10. Eu vou chamar esse tempo do corpo 1 simplesmente de tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, sobre o corpo 1, eu tenho o seguinte. É igual, aqui zerou, é 30t, menos 10 dividido por 2 é igual a 5, 5t ao quadrado. Isso aqui é a equação do espaço em função do tempo do corpo 1, ok? Só que veja bem, pessoal, aqui está dizendo o seguinte, o segundo corpo é lançado 3 segundos depois do primeiro, tá? Então veja bem, eu vou colocar aqui o tempo do segundo corpo em função do tempo do primeiro corpo, tá certo? Olha só, o tempo do segundo corpo é o tempo do primeiro corpo menos 3 segundos. Por quê? Porque ele está atrás, o segundo corpo ele está sempre 3 segundos atrás. Entendeu? É por isso que o tempo do segundo corpo é o tempo do primeiro menos 3 segundos. Vamos supor que o tempo do primeiro corpo seja 5. 5 menos 3 é 2. O tempo do segundo vai ser 2. É por isso que eu tenho que colocar o tempo do segundo corpo em função do tempo do primeiro corpo. Ok?
Vocês vão entender aqui por que eu vou fazer isso. Porque eu vou precisar aqui determinar a equação horária do segundo corpo, ok? Que também vai ser o espaço inicial do segundo corpo mais a velocidade inicial do segundo corpo, que é igual ao do primeiro corpo, vezes o tempo do segundo corpo. Olha, o tempo do segundo corpo, pessoal, é o tempo do primeiro menos 3, ok? Menos, ó, porque continua sendo menos, ó, menos 5, vou colocar logo aqui 5, porque vai ter que 10 dividido por 2, que é 5, 5 vezes o tempo do segundo corpo. Quem é o tempo do segundo corpo? O tempo do segundo corpo é o tempo do primeiro menos 3. Então, o tempo do primeiro corpo menos 3 ao quadrado. Ok? Por que o quadrado? Porque é tempo ao quadrado. Esse aqui é o tempo do segundo corpo ao quadrado. Eu já dividi por 2 aqui, tá, pessoal? Então, aqui, olha, a equação do segundo corpo vai ser igual. Isso aqui o zerou, ok? É o espaço inicial, ele foi lançado da origem. A velocidade inicial é a mesma, é 30. Então, vai ser 30 vezes t menos 3 menos 5 vezes t menos 3 ao quadrado. Isso aqui é a função do espaço em função do tempo, a equação do espaço em função do tempo do segundo corpo. Ok? Então, ok. Então, eu tenho aqui ó, as duas equações horárias. A equação horária do espaço em função do tempo do primeiro corpo e a equação horária do espaço em função do tempo do segundo corpo. Ok? Essas duas equações estão aqui. Agora, veja bem. A letra A está pedindo o quê? A letra A está pedindo o instante e a posição do encontro. Ok? Qual é o instante e a posição do encontro? Tá? Quando ocorre um encontro, o que acontece quando ocorre um encontro? A posição do primeiro corpo é igual à posição do segundo corpo, quando os corpos se encontram. Ok? Então é isso que eu vou fazer, eu vou igualar, olha. Vou igualar a equação do primeiro corpo com a equação do segundo corpo. Vou desenvolver essa equação e vou determinar o que? O tempo do encontro, o instante. Ó. O instante em que esses corpos se encontraram. Ok? Então vamos lá. Bem tranquilamente aqui, olha. Quem é a posição do primeiro corpo? A posição do primeiro corpo é igual a 30t menos 5t ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, 30t menos 5t ao quadrado. 5t ao quadrado. Isso aqui é a posição do primeiro corpo, tá? É igual à equação do segundo corpo. Quem é a equação do segundo corpo? Está aqui, ó. 30 vezes t menos 3 menos, olha só, menos, isso aqui, menos 5t, 5 vezes t menos 3 ao quadrado. Ok? Ó, uma expressão aqui meio comprida, né? Mas vamos desenvolver, não tem jeito, tá certo? Vamos desenvolver aqui, que aí nós vamos determinar quanto vale o valor do t. Então, vou repetir aqui, ó, 30 menos 5t ao quadrado é igual. Aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação. 30 vezes t é, eu multiplicar esse com esse, e esse aqui com esse aqui. 30 vezes t dá 30t. 30 vezes 3 dá 90. Menos 90 porque aqui tem menos. Ó. Faz jogo de sinal, mais com menos é menos. Agora eu vou fazer aqui, ó, menos 5 vezes... Veja bem, aqui é uma potência. Eu não posso fazer essa multiplicação aqui primeiramente não, tá certo? Eu tenho que primeiramente desenvolver essa potência aqui, ó. Eu tenho que fazer aqui, ó, t menos 3 ao quadrado primeiro. Olha, se vocês verificarem isso aqui do nono ano, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Tem o quadrado da soma e tem o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro. O primeiro termo é esse aqui. O segundo termo é esse aqui. Ok? Quadrado do primeiro termo, t ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o 3. Aí eu já desconsidero o sinal, tá? Porque esse menos aqui já está considerando o sinal, ok? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Esse é produtos notáveis. Nono ano. Vou repetir aqui, ó. 30t menos 5t ao quadrado é igual a 30t menos 90 menos. Agora vamos multiplicar, olha. Menos com mais é menos. 5 vezes t ao quadrado é 5t ao quadrado. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2... Opa! Aqui, ó. 2 vezes 3 aqui é 6. Ó. Isso aqui é 6. 2 vezes 3 é 6. Então, na verdade, eu vou parar aqui porque eu vou ter que apagar. Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou... Ok, pessoal? Apaguei aqui, né? Porque eu tinha que fazer essa multiplicação aqui primeiro, não tinha feito. Então, aqui, ó, menos 5 vezes. Vai continuar aqui, t ao quadrado, menos 2 vezes 3 é 6, vai ficar 6t. 6t mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu tenho 9 aqui. Vou colocar 9 aqui. Ok? Vou colocar aqui 9 aqui. Só que antes tem que colocar a canetinha aqui, senão não dá certo, não tem jeito. É igual a 9. Então aqui eu vou fazer um traço aqui para dividir. Ok? Eu vou continuar aqui, ó. 30t menos 5t ao quadrado é igual a 30t menos 90. Ó, menos com mais dá menos. Menos 5t ao quadrado. Menos com menos dá mais. 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, né? 30t. Menos com mais dá menos. 5 vezes 9 é igual a 45. Olha só. Se eu passar esse 30t para cá, vai ficar menos 30t. Aqui vai ficar 30t menos 30t. Aí vai cancelar esse aqui com esse. Ó. Tá vendo? Então eu vou logo cancelar aqui, tá? Aqui eu tenho menos 5t. Ó. Se eu passar para o primeiro membro, vai ficar mais 5t. Mais 5t com menos 5t, t ao quadrado cancela. Esse com esse. Ó. Dá para cancelar. Ok? Então, como eu cancelei todos esses valores que estão aqui no primeiro membro, aqui ficou 0 aqui no primeiro membro. Tá certo? Aí ficou 0 aqui, e aqui vai ficar o quê? Sobrou 90, menos 90, sobrou mais 30t, aqui, ó, e sobrou menos 45. Ok? Olha só, eu vou passar esses valores aqui, vou arranjar aqui, olha, vai ficar o seguinte, arranjando isso aqui, matematicamente, vai ficar 90 mais 45, tá? Já passei esses valores negativos para cá e tal, mudou de sinal e ficou assim, ok? Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Então não posso perder muito tempo na matemática, porque essa parte aí vocês dominam, ok? Então 30t é igual 90 mais 45 dá quanto? Dá 135. Então t é igual 135 dividido por 30. Vamos simplificar isso aqui por 3. Como é que eu sei que esse valor aqui, pessoal, dá para dividir por 3? Basta somar, ó, 5 mais 3 mais 1. 5 mais 3, 8. 8 mais 1 é 9. O resultado dessa soma aqui dá para dividir por 3? Dá. Então esse número aqui é divisível por 3. Tá certo? Pessoal, 135 dividido por 3, eu já fiz aqui, olha, é igual a 25.
7. Tá? E 30 por 3 dá quanto? 30 por 3 é igual a 10, né? 30 por 3 é igual a 10. 30 por 3 é igual a 10. Só que alguma coisa está errada aqui. Espera aí, deixa eu verificar aqui, pessoal. Rapidamente. Retornando aqui, pessoal, eu apaguei aqui, porque essa divisão aqui ela não é por 3 não, tá certo? Ela é por 5, ok? Ela é por 5 e é por 5, tá certo? Porque isso aqui dá para dividir por 3, mas não, no resultado não era 27, ok? Agora sim, 135 dividido por 5, o resultado é 27. Dividido por 30 dividido por 5 é igual a 6. Tá certo? Agora sim, eu vou simplificar por 3. Era isso que ainda agora estava pensando aqui. Era na simplificação por 3. Então, 27 por 3 dá quanto? Dá 9, não tá certo? 3 vezes 9 é 27. E 6 por 3 dá igual a 2. Agora fica fácil fazer a divisão. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então, isso aqui é um tempo, olha. Então, isso aqui é igual a 4,5, o que, pessoal? Segundos, tá certo? Então, demora 4,5 segundos após 4,5 segundos para eles se encontrarem, tá certo? 4,5 segundos para eles se encontrarem. O instante e a posição do encontro, tá certo? Olha, depois de 4,5 segundos do lançamento do primeiro corpo, eles se encontram, tá? Lançou o primeiro corpo, aí demorou 4,5 segundos e aí eles se encontraram. Só vou apagar aqui porque novamente aqui eu cometi um equívoco aqui. Eu não coloquei o 0,5. Então aqui tem um recurso de apagar, eu vou apagar e vou colocar aqui 4,5, ok? 4,5 segundos após o lançamento, tá certo? Agora, qual é a posição do encontro? Ora, a posição do encontro, basta eu pegar esse tempo aqui e substituir numa das duas equações, na S1 ou na S2, tá certo? Na S1 e na S2, ok? Mas aqui, olha, na verdade, pessoal, aqui eu vou ter que substituir aqui, basta substituir numa das duas equações. Então aqui eu tenho a primeira equação aqui, ó. S1 é igual a 30t menos 5t ao quadrado, ok? Posição do encontro. Então eu vou colocar aqui, ó, posição do encontro. Então S1 é igual, qual é mesmo? A esse 30t menos 5t ao quadrado. Então é 30t menos 5t ao quadrado. Eu vou fazer t igual a quanto? T igual a 4,5 segundos. Tá certo? Aí eu vou determinar a posição do encontro. 30 vezes 4,5 menos 5 vezes 4,5 ao quadrado. Tá certo? Então, eu tenho o seguinte. Também o seguinte.